Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Voltando para o nosso segundo momento com matemática, peguem aí o livro e coloquem na página 172 e depois vamos dar uma lida aí, né? Iniciar assunto novo dentro da fração na página 173, tá bom? Então, gente, desde o início, quando começamos a conhecer aí um pouco de fração, a sua história, vimos metade, né? Isso. Depois vimos uma terça parte e hoje vamos ver a quarta parte. Mas antes, vamos fazer aí a página 72 para fechar aí o que estudamos sobre a terça parte ou um terço que vimos na aula passada, que é todo número, todo inteiro dividido por 3, tá bom? Então, vamos lá. Problemas. Adoro resolver problemas, porque através dos problemas a gente começa a ver aí como é que a gente pode solucionar. E aí a gente vê o passo a passo de todos os itens que precisa descobrir a terça parte, o que resta, quantas quantidades eu tenho que pintar do inteiro. Então, preste bem atenção aí, tá certo? 1. No prédio em que Pedro mora, há 75 apartamentos. Então, gravem as informações aí. Nesse prédio que Pedro mora, tem 75 apartamentos. Infelizmente, os moradores de um terço dos apartamentos do prédio não separam o lixo para reciclagem. Qual a quantidade de apartamentos em que não é separado o lixo? Então, se o prédio tem 75 apartamentos, né? E uma terça parte não separa o lixo e ele quer saber quantos apartamentos, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 75, que é a quantidade de apartamentos, e dividir por 3, que será a terça parte. Então, vamos descobrir aí quantos apartamentos não separam o lixo. Então, vamos fazer o quê? Aqui, 75 dividido por 3, dá quanto? 25. Então, coloquem aí, ó. Em 25 apartamentos, o lixo não é separado. 2. Em uma prateleira, havia 345 livros. Então, olha as informações. A terça parte foi emprestada. Quantos livros ainda restam na prateleira? Então, aqui vamos ter que fazer 2 passos. Primeiro, temos que calcular a terça parte para saber quantos livros foram emprestados. E depois que eu descobrir a terça parte, eu vou diminuir com a quantidade geral de livros. Então, eu vou saber quanto ainda restou. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a terça parte, que foi a emprestada, certo? Então, vocês vão fazer aí, ó, aqui. 345 dividido por 3, para a gente descobrir aí quanto é a terça parte. Deu quanto? 115. Esse valor aí é a terça parte que foi emprestada, sendo que ele quer saber quantos livros ainda há nas estantes. Então, você vai pegar 345 e diminuir pela terça parte, que foi 115. Então, deu quanto aí, minha gente? 230. Então, restam 230 livros na prateleira. Viu como é fácil? Agora tem que desmembrar, fazer parte por parte para descobrir. 3. Em um tanque, há 150 litros de água. Edna gastou a terça parte para molhar o jardim e lavar o quintal. Então, nessa primeira informação, já não tem mais 150 litros, porque Edna usou a terça parte. Então, vamos diminuir para saber quanto Edna usou aí. Então, vocês vão fazer 150 dividido por 3. Dá quanto? 50. Então, Edna usou 50 litros. Foi a terça parte. Agora, ele quer saber quanto restou. Então, vocês vão pegar 150 e diminuir por 50, que foi a terça parte que ela usou. Deu quanto? 100 litros. Então, coloque aí, sobraram 100 litros de água no tanque. Olha, quando a gente começa a desmembrar, né? A fazer tudo
passo a passo, com calma, fica bem mais fácil compreender. 4. Uma empresa vai plantar 600 mudas de árvores no bairro em que Catarina mora. Uma terça das mudas foi plantada na praça e a metade que sobrou foi distribuída para os moradores. Quantas mudas sobraram? Gente, primeiro é muita informação. 600 mudas, um terço foi plantado nas praças, a outra que sobrou foi distribuída entre os moradores. Então, temos 3 informações. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a quantidade de mudas, 600, e vamos dividir por 3, para saber quantas mudas foram plantadas aí nas praças. Ok? Então, 600 dividido por 3 dá quanto, minha gente? 200. Então, foram plantadas 200 mudas na praça. 200 mudas é a terça parte de 600. Agora, eu preciso saber quantas sobraram para distribuir pelos moradores. Então, vocês vão fazer 600, quantidade de mudas, menos a terça parte que deu 200. Dá quanto aí? 400 mudas, não é isso? Agora, eu vou saber quanto foi distribuído para os moradores, que foi o quê? A metade. Então, vocês vão fazer 400 mudas dividido por 2, porque 2 é a metade. Então, quantas mudas foram distribuídas para os moradores? 200 mudas. É difícil? Não. Então, se 200 mudas foram distribuídas para os moradores, então sobraram aí 200 mudas. Olha só. Parece um problema enorme, né? Mas aí é interpretação de texto, onde entra aí português para saber ler, saber interpretar e a paciência para ir fazendo parte por parte. E na página 173, vamos iniciar a quarta parte. Gente, também não é difícil. Se metade, meio, é o número dividido por 2, se a terça parte, um terço, é número dividido por 3, então a quarta parte vai ser número dividido por 4, o inteiro dividido por 4. Então, vamos fazer essa leitura aí para iniciar a quarta parte. Ó, sempre Arthur e Melissa. Lembram que começaram essa brincadeira lá no meio? Então, eles passaram para a terça parte e agora estão na quarta parte. Então, vamos acompanhar esse experimento aí de Arthur e Melissa. Arthur e Melissa continuaram brincando e resolveram dividir uma folha de papel em 4 partes. Eles iniciaram a experiência ao meio, com 2. Depois com um terço, que foram em 3 partes. E agora vão em 4 partes, que é 1/4. Então, tá aí, Arthur dividiu como sempre, né, em quadradinhos. E a Melissa em triângulo. Mas ambos foram divididos em 4 partes. Então, a quarta parte, ou 1/4, é cada parte do inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, em fração, vai ser 1/4. Então, tá aí, ó. Podemos representar a quarta parte por meio de fração. Então, lemos 1/4 ou 1/4 parte. Então, eu vou terminar aí com a leitura do quarto, né? Da quarta parte. E próxima aula, de quinta-feira, vamos continuar fazendo divisões agora, frações de 1/4. Números divididos por 4, tá bom? Fechamos um terço aí com os problemas e vamos dar continuidade à fração. Então, até o nosso próximo encontro de amanhã com história e geografia. Até mais!